Então, vamos falar do voto de perfeccionismo agora. Esse e o de fidelidade, eles são mais rápidos pra gente falar, porque eles são muito mais fáceis da gente detectar e compreender, tá? O voto de perfeccionismo, então, como o próprio nome diz, a gente sempre tá se cobrando muito, mas se cobra não no nível normal, não no nível onde a gente queira fazer o nosso melhor a cada vez mais para que a nossa entrega na vida, para todos os aspectos, seja cada vez melhor, né? É uma autocobrança que coloca nesse lugar de paralisação, tá? Então, é muito fácil da gente identificar naqueles momentos onde a gente executa uma tarefa e tá ali se cobrando, pondo defeito naquilo que foi feito, tá? Vamos fazer um exercício para começar. Mais uma vez, vamos fechar os olhos. Vamos conectar agora com o chakra cardíaco. Esse voto, ele pega muito nesse chakra. Porque toda vez que a gente se cobra demais, que a gente se julga, é como se a gente fosse ali e desse marteladas no nosso coração. E a gente vai craquelando ele, quebrando pedacinho a pedacinho. Então, tem um fechamento do nosso chakra cardíaco a cada vez que a gente se exige nesse lugar de punição. Eu quero que você pense agora na seguinte afirmação: eu ainda não sou bom o suficiente. Eu tenho muito o que melhorar. E sente como isso reverbera no seu cardíaco. Se expande ou se contrai. Você sente o coração apertadinho, te falando, é verdade, é isso mesmo. Que bom que você percebeu. Ou seu coração expande e te traz informação de que isso não é uma verdade para você. Fica tudo tranquilo. Agora, ainda com a mão no seu coração, com seus pés no chão, se possível, imagina que diz em voz alta, se você quiser também ir na frente de um espelho e falar isso, repita para você: eu sou bom o suficiente. Eu sou perfeito, perfeita, inteira, inteiro, único, única. Sempre fui e sempre serei. Nada em mim precisa ser corrigido. Quando você afirma isso, como você se sente? Como isso reverbera no seu coração, no centro do seu peito? Contrai, te mostrando que você não se sente digno de dizer essas palavras sobre si mesma, sobre si mesmo? Ou isso expande, te trazendo a sensação de que é verdade? Você não está quebrada, quebrado. Tá tudo bem em ser como você é. Sente como isso reverbera. Ou se você sente uma leve expansão, pequenininha. Se o seu coração tende a expandir, mas não expande, trazendo leveza, é sinal ainda de que você tem se cobrado muito. Tem se cobrado uma perfeição que é impossível de alcançar. Lembrem dos mestres iluminados. Quando eles atingem a iluminação, a perfeição, não tem mais por que estar aqui. O que está perfeito não tem por que estar na Terra. Então, traz essa consciência agora, de olhos fechados, para o seu coração. Para que ele, a cada batimento, envie
essa informação, esse impulso elétrico de que você se torna cada vez melhor, você se lapida na sua melhor versão e que você libera a necessidade de ser perfeito, perfeita, de te ensinar como se lapidar, de te ensinar como ter entusiasmo para ser cada vez melhor. Lembrando que os votos estão sempre a nosso serviço. E o voto de perfeição vem para impulsionar. Que a gente não esqueça de progredir. Mas a gente pode lembrar de progredir sem precisar desse voto. Faz sentido? Pode respirar fundo. Abrir os olhos. E agora, conscientemente, vamos pensar qual foi o último projeto seu que você conseguiu concluir. Quer dizer, você tem conseguido colocar os seus projetos, seus sonhos em movimento, realizar, sem desistir no caminho. Se você desiste, fala, nem vou fazer bem, então ou você nem começa ou você não conclui. Mas se você conseguiu, perseverou, colocou muita energia ali e conseguiu fazer, quais são os pensamentos que você tem nutrido a si mesmo sobre isso? Vem o julgamento. Quando você pensa em como tudo foi feito e executado, o seu olhar está focado mais naquilo que poderia ter sido melhor, nos pontos de melhora, ou você também direciona o seu olhar para os méritos, para a coragem que você teve de fazer algo inédito na sua vida, de fazer aquele movimento, de colocar aquele plano em andamento, né? É bem por aí que a gente tem um direcionamento para compreender o quanto esse voto está influenciando a nossa vida. Então, dos sintomas que a gente pode trazer, dos mais relevantes, é essa questão de, então, ou de não começar, de não conseguir concluir, ou de ter um padrão muito alto. Então você tende a esperar condições perfeitas para começar a fazer o que você gostaria. Mas a gente precisa trazer para a mente consciente que tudo vai se melhorando à medida que avança. Então, aquilo que você executou até o final, mas que não foi tão bom, tudo bem. Esse é um passo para além da limitação que você tinha. Agora você consegue fazer um pouco mais, um pouco melhor da próxima vez. Esse voto do perfeccionismo, ele surge quando a gente percebeu na nossa vida, em algum momento, que desagradou alguém do nosso círculo íntimo, considerando as raízes lá na infância, uma pessoa que tinha relevância pra gente. Que geralmente são as figuras dos pais, mas pode ser qualquer pessoa que você tinha afinidade, uma afinidade muito grande. Então, que pessoa que você decepcionou com as suas atitudes? O que é que você escutava? Criança que não se... Eu não gosto de criança que não se comporta. Então, você se obrigou a ser uma criança muito comportada dentro do que esperavam de você, para que você, então, fosse aceito ou aceita como era. Ou então, quando você fez algo, tomou alguma atitude, foi repreendido, eu não gosto disso, te colocaram de castigo, foram cruéis com a sua expressão, porque você não executou algo como a pessoa gostaria que fosse. Ou aquele exemplo, né, do irmão mais velho, ou de alguém, se você é de uma família com muitos irmãos, você tem que cuidar do seu irmãozinho. E aí, seu irmãozinho foi correr, caiu, rachou a cabeça, precisou de 20 pontos na testa. E aí, de quem era a responsabilidade de cuidar do irmãozinho, né?
Aí você fala, tá vendo, eu não faço nada certo. Ou escutou isso diretamente, ou você chegou a essa conclusão ou escutou, você não faz nada certo, você não faz nada que preste. Então aí, ou quando você recebia elogios, você era um ótimo aluno, uma ótima aluna, tirava as melhores notas e aí você se sentia validado, visto, amado. É assim que reverbera, né? Então a partir daí a gente vai repetindo na vida toda esse mesmo padrão de ter que ser perfeito. E então, voltando lá à questão, né, que eu trouxe de quando você executa, quando você pensa, se você foca mais nos pontos negativos do que você achou negativo e que precisa de melhora, quais são as qualidades, o que é que você pensa, qual é a qualidade e a intensidade disso que você pensa sobre você executando algo. Isso vai trazer para a vida um sintoma que é mesmo de se sentir incapaz de realizar qualquer coisa. Não é porque você não acredita que você pode fazer, mas se você acredita que você não pode fazer bem, aí você é incapaz, você se sente incapaz de fazer algo porque você é incapaz de fazer qualquer coisa bem, tá? Então, para quem consegue ultrapassar isso, é muito importante pensar nos pensamentos, trazer consciência para os pensamentos que reverberam ali constantemente a cada tarefa nova, a cada empreitada que você escolhe. Então eu cheguei a falar, né, então da questão da síndrome da impostora, mas isso também pode se reverberar na ansiedade, na insegurança também, e nessa autopunição. Então, até pessoas que se tornam workaholics, né? Tem que trabalhar muito porque tem sempre que estar produzindo, tem sempre que tá buscando essa perfeição no trabalho para tentar preencher esse buraco interno que esse voto traz para o nosso coração. Eu tenho sempre que estar fazendo algo, mesmo que não seja lá muito bem o que eu queira, mas é porque quanto mais eu produzo, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu faço, as pessoas pelo menos estão vendo que eu estou me empenhando em tentar ser perfeito, perfeita. E outra coisa sobre esse voto também, que é interessante, é de perceber que a partir dele, por isso que algumas pessoas falam, não, eu sou exigente demais. Eu não estou num relacionamento porque não tem nenhum homem, nenhuma mulher que chegue aos pés do que eu mereço. Só que esse é um enredo da nossa mente para falar o quê? Você não é perfeito, você não é perfeita, pra que você vai entrar no relacionamento? Só pra mostrar pro outro que você não é perfeita? E aí você põe uma régua muito, muito alta, porque você aí idealiza uma pessoa perfeita que você nunca vai encontrar, porque pessoas perfeitas não existem, e aí você fica sozinha. Então, e aí aquele desejo de estar no relacionamento acaba se tornando apenas um desejo. A mesma coisa para o trabalho, a mesma coisa para a saúde, se não for para correr 20 quilômetros, eu nem vou correr, né? Para hábitos saudáveis, para qualquer coisa na nossa vida. Então, o que a gente precisa então trazer para consciência, para exercitar a mente consciente, além de todo o nosso trabalho energético, é reafirmar, né? Faz até uma lista, separa ali uma folha de papel, faz uma carta para você mesma, para você mesmo. Se você sentiu que tem lembranças muito fortes disso na infância, já traz para o papel, escreve para sua criança, ressalta os pontos em que ela era muito boa, valida o erro, valida a falha, faz parte. Pensa nas falhas que você mais se julga até hoje e traz para o papel os aprendizados que essas falhas te trouxeram. Então, quanto crescimento você não obteve a partir daquela falha? E esse exercício constante vai trazendo essa consciência. Você pode fazer quando sentir que está uma densidade muito grande, faz no papel, mas não precisa ser sempre. Você pode fazer isso mentalmente. Perceber o que está ali, tentando ser perfeito em alguma coisa.
ou com dificuldade de fazer um movimento porque você sabe que a sensação que tá te falando ali atrás deve ser uma farsa, nem tenta. Ai, que ridícula que você tá sendo. Na outra gravação eu tava com muito bocejo, hoje eu tô com bastante tosse, tá, gente? Então tem algumas coisas engasgadas em relação a esses votos aqui, tá? Eu tô tendo até que tomar mais água. Agora, então, fazendo esse trabalho consciente, a gente começa a treinar. A nossa mente é como um músculo. Quanto mais a gente exercita ela para a via que a gente quer, mais a gente fortalece essa. E vai deixando a outra definhar, extinguir, tá bom? Vamos pro voto de fidelidade. O voto de fidelidade, ele tá relacionado ao nosso sistema familiar. E então a nossa ancestralidade. Esse é um voto que é muito dessa vida, dessa encarnação. A gente encarnou aqui e fez esse voto com o nosso sistema de origem. Talvez eu precise pausar. Não, vamos ver, acho que dá. Então vamos lá. Por que que isso acontece? Porque lembra que eu falei das memórias ancestrais, desde que a espécie humana, né, surgiu, o gênero humano surgiu. Então, quando a gente pensa ali nos primórdios, não era muito sábio ser um andarilho, né? A ovelha desgarrada do sistema. Porque isso colocaria aquele indivíduo em perigo de vida mesmo, né? Perigo de morte, no caso, né? Então, essa fidelidade ao clã, fidelidade à tribo, era necessária porque aí todos os indivíduos ficavam juntos, ninguém se excluía, ninguém era excluído e todo mundo sobrevivia. Então, quando a gente traz isso para os nossos tempos, como é que a gente faz esses votos de fidelidade, né? Então a gente acaba honrando costumes, honrando religião, honrando crenças sobre dinheiro, sobre regras, sobre convívio social, sobre o corpo, sobre tanto, né, de como você deve cuidar do seu corpo e como você deve expor ou não o seu corpo. E regras, essas crenças também sobre relacionamentos, né? Relacionamento com interpessoais, intrapessoal e também com o externo, com dinheiro, com trabalho, com todos os tipos de vínculo que a gente possa nutrir. E esses votos de fidelidade, eles são então com a nossa ancestralidade e trazendo uma lupa maior, nosso pai e mãe são os que mais pegam dentro de um núcleo familiar. Os votos feitos diretamente para pai e para mãe. Esses votos podem ser para fazer como eles fizeram, mas tem um viés do voto de fidelidade que é o voto de rebelião. Quando você sente que algo muito injusto acontecia ali no seu sistema e você fala, jamais vou ser como tal pessoa. Se você falou, jamais vou ser como minha mãe, como meu pai, piorou, porque aí é muito mais enraizado, né? Porque a gente acaba repetindo, pensa que o voto que fala mais alto é o voto da fidelidade. Então, a gente tem o voto da fidelidade, a gente faz um voto de rebelião por cima. E aí ficam aqueles dois ali brigando entre si, dentro do nosso sistema, né, do nosso inconsciente. E aí isso faz com que a gente demande muita energia, porque a gente quer se rebelar, mas ao mesmo tempo a gente vai manifestar na nossa vida situações que vêm mostrar que a força do clã é maior, que a repetição daquele padrão é maior. Então é por isso que às vezes pessoas que falam assim, eu vou enriquecer para mostrar para os meus pais, tá vendo só, eles nunca tinham dinheiro para nada. Eu vou mostrar que eu posso fazer diferente. Aí você pode até avançar e conquistar dinheiro
posição no seu trabalho, que você, né, de um cargo, ter aberto sua empresa, só que você está sempre esgotado, você está sempre esgotada porque internamente tem um conflito entre essas, entre o como eu quero ser, como eu falei que eu jamais seria, e o que o meu sistema me apresenta. E nesse ponto do que o sistema me apresenta, aí vão vir situações que vão levar uma pessoa à falência, uma pessoa a ter que assumir uma dívida, uma pessoa a ter um gasto inesperado. Então, os votos de fidelidade vêm mostrar pra gente essa repetição de padrão. Aí é muito mesmo olhar pra sua família e falar, putz, o que é que eu neguei, que eu falei não vai ser assim comigo e que eu vejo que acabou sendo? Que características minhas, em que aspectos, porque às vezes não é uma relação direta. Por exemplo, meu pai batia muito em mim, mas eu prometi que eu jamais bateria na minha filha, ok, ou no meu filho. Mas como eu expresso essa agressividade? Que não necessariamente vai ser em relação aos filhos, mas na vida, nas relações. Em que ponto aquilo que eu tanto neguei se manifesta? A relação não é direta, mas se cada um aqui prestar atenção naquilo que se rebelou do sistema familiar, vai perceber em algum aspecto isso se manifestando. Um aspecto muito comum, muito fácil da gente entender do voto de fidelidade é a questão da repetição de doenças. Então, famílias que todo mundo teve... é genético isso, Cíntia, sim, mas isso é honra sistêmica. Até porque a gente consegue perceber pessoas que nascem em famílias onde tem ali a genética favorável a doenças cardíacas que não manifestam. Todo mundo tem menos aquela pessoa, porque aquela pessoa não fez um voto de seguir esse padrão. Por algum motivo, sabe-se lá qual, ela não tem esse voto. Então, é uma questão que mescla muito o que é genético, o que é epigenético também. Né? Epigenético é tudo aquilo que vai ativar ali essa nossa memória genética, tá? Tudo que vem de fora. Estímulos externos. Então, a gente consegue perceber esses votos de fidelidade dessa forma, tá bom? Então, o que a gente tem que se questionar hoje em dia é quais são esses padrões? O que é que eu acredito que deve ser feito ou que não deve ser feito para que eu seja aceita no meu clã? Oi, pessoal, tô com a mesma questão, tá cortando aqui os vídeos, mas vou conseguir juntar todos e trazer num vídeo só pra vocês. Vamos lá. Então, quando eu tava falando desse aspecto do voto de rebelião, a gente faz tentando corrigir o nosso voto de fidelidade. Mas quando a gente faz um voto de rebelião, foi aquilo que eu falei, vai ficar ali o de fidelidade tendo precedência, então ele é mais forte do que o voto de rebelião. Então, em algum momento da nossa vida, a gente vai perceber aquele padrão se repetindo. Por mais que a gente já não conviva mais no ambiente familiar, no ambiente onde originou aquele voto de rebelião, mas a gente vai se perceber vivenciando isso nos nossos diversos vínculos, seja afetivo, seja intrapessoal, seja no trabalho, seja relação com o dinheiro, relação com o trabalho, né? Por quê? Porque sempre virão situações para mostrar pra gente que a nossa fidelidade prevalece. E aí, conscientemente, a gente precisa trazer clareza para aquilo que a gente se rebelou em algum momento. Né? Então, qual foi o momento onde você falou, não vou ser assim, isso aqui eu não admito, onde você se rebelou mesmo, trouxe essa energia da guerra, né? Eu preciso batalhar para que isso não aconteça na minha vida. Porque quando você percebe isso, você conscientemente traz a aceitação. Eu aceito que no meu sistema foi assim, mas eu não vou honrar esse caminho de dor. Eu não vou honrar essa questão. Né? É uma escolha que você faz por amor a você e não por rebeldia ao seu sistema de origem.
Parece que é uma coisa teórica, boba, mas isso faz toda a diferença pra gente conseguir liberar o padrão. Então, quando a gente começa a trazer essa clareza para os processos, trazer clareza daquilo que nos incomodou e que a gente se rebelou contra aquilo, a gente começa a acessar essa guerra interna. A gente começa a trazer paz e tranquilidade para o nosso sistema, compaixão, aceitação de que as pessoas erram, de que as pessoas fazem, assim como a gente faz o melhor que a gente pode e não consegue ser perfeito, porque a perfeição, como a gente já falou antes, não existe. Os nossos pais também não conseguiram e as pessoas com as quais a gente se relacionou também não conseguiram ser perfeitas. E que tá tudo bem. Só que não julgar aquilo. O não julgamento, a aceitação de que foi como foi, que fez parte da história, que trouxe aprendizados, né? Reconhecer sempre o aprendizado, que aquilo tá te trazendo pro mais, que a vida sempre vai levar pro mais. Então, no que esse voto de rebelião veio te levar pro mais e que agora você pode aprender a fazer por amor a si e não por rebeldia. É só essa virada de chave que vai fazer toda a diferença. E toda vez que você se perceber repetindo um padrão, aceita, fala, tudo bem. Eu sou metade de cada um dos sistemas, metade do sistema do meu pai, metade do sistema da minha mãe. Isso faz parte da minha história, mas a partir de agora eu escolho fazer diferente, porque eu posso fazer diferente, é meu direito divino fazer diferente. Então, cessar essa guerra, esse é o ponto fundamental do voto de fidelidade, né, que faz essa parceria, anda de mãos dadas aí com o voto de rebelião, tá? Por que isso é importante? Porque o voto quando a gente se rebela em relação a algo, isso vai estagnar a gente. Vai ter sempre ali um teto, porque a gente quer correr, mas tem uma corrente que prende a gente no sistema, né? Então, você pode prosperar, mas nunca é no nível que você sente que é capaz de ir. Prosperar em qualquer aspecto da sua vida. Você sempre sente que tem alguma coisa que tá ali te puxando para voltar para um degrau anterior, para um patamar anterior. E isso pode funcionar, pode ser considerado, né, para qualquer aspecto, como eu falei, teto financeiro, repetição de doença, dificuldade de se relacionar, dificuldade de confiar nas pessoas, porque, né, os antigos tinham muito isso de não se confiar em todo mundo também, nem todo mundo é confiável, porque eles passaram por situações que eram muito mais desafiadoras do que a gente passa. São situações diferentes. Imagina os ancestrais que passaram por situações de guerra. Não dava para confiar em qualquer pessoa. Só que hoje a gente aceita a história deles, aceita que tinha uma função eles não confiarem em todo mundo, mas que hoje a gente pode escolher exercitar a nossa confiança e confiando nas pessoas, vendo quais são dignas da nossa confiança. E aí, um aspecto que é muito interessante, que eu tô vendo aqui, o que eu já falei tudo que eu coloquei, mas que eu tô sentindo de falar, que é a questão de como a gente consegue detectar também, quando a gente reflete sobre o voto de fidelidade, quais são os nossos verdadeiros sonhos, quais são as coisas que a gente faz na nossa vida. Por exemplo, você fez sua escolha profissional com base no que realmente faz sentido para o seu coração, ou foi para validar, para se sentir pertencente ao seu sistema? Um exemplo, uma família só de médicos. Você fez medicina porque você realmente quis, ou porque disseram para você que você tinha que ser médico também, porque todos da família foram? Ou ao contrário, você resolveu que ia romper totalmente com isso, que não dá, por algum outro motivo, você falou que nunca seria igual aos pais, à família, e aí você recusou a sua vocação, seu chamado interno de ser médico, por rebeldia. Então,
traz para sua consciência o que é que você faz na sua vida, quais são os comportamentos, quais são os hábitos que você está fazendo ou por fidelidade ou por se rebelar ao seu sistema. Porque daí a gente começa a ver e descobrindo esse caminho do coração, porque o coração está chamando a gente para um outro lugar e a gente não está indo porque está preso ali, está com essa corrente ainda. Está tentando vencer uma batalha contra si mesmo, que não é contra o sistema, é contra a gente essa batalha, é dentro da gente. Então, quando a gente consegue cessar esse conflito interno, aceitar o sistema de origem tal qual é e fazer as nossas escolhas a partir da nossa consciência atual, aí sim que a gente começa a andar, a gente começa a evoluir e traçar realmente o caminho que é o da nossa alma. Então, é isso, pessoal. Basicamente, o que eu tinha para falar sobre votos. Uma questão que eu ia falar do voto que eu vou colocar também nos gráficos para liberação, que é o rompimento com o divino, um voto de romper com Deus. E isso pode ser consequência de qualquer um desses outros votos, porque em algum momento você sentiu, por não ter consciência de que esses votos estavam atuando, você sentiu que Deus tinha te abandonado em alguma das suas necessidades, em algo que você fez uma prece e não foi atendida, não foi atendido. E aí você falou, Deus não tá ligando pra mim, ou Deus não existe, ou eu nunca mais vou orar, eu nunca mais vou pedir ajuda de Deus, eu nunca mais vou contar com a espiritualidade. Ou porque você vem de uma família muito fervorosa, religiosamente falando, e aí você sente que aquela fé, né, que você aprendeu, te deixou na mão em algum momento. E aí você decidiu não ter mais fé em nada, só em si. Mas se a centelha divina nos habita, que é o que nos move aqui na Terra, e a gente rompe com Deus, a gente rompe com a gente rompe com a nossa vida. Então, só queria finalizar com esse voto de que também vocês fechem os olhos e pensem em Deus. E pensem em Deus assim como é pra você, não o que te ensinaram. E aí você repete. Deus, eu confio em você. Deus, eu te amo. E vê se expande ou se contrai. Deus, eu confio na sua proteção. E sente se aquece o cardíaco ou se esfria, ou se você não sente nada. Às vezes a gente nem tomou consciência disso, a gente sentiu tanta raiva de Deus que rompeu, mesmo sem verbalizar nada. Rompeu com Deus. Então, para conscientemente ir desfazendo esse voto, lembra dos milagres da sua vida, aquilo que você nem imaginava que podia acontecer, um problema que você achava que não tinha solução e se solucionou. E que não dependeu só de você. Um evento inesperado veio, aconteceu para te ajudar nessa solução. E traz essa percepção de que isso foi movimento do divino na sua vida. Colocando as sincronicidades, colocando você no lugar certo, na hora certa. Aquela situação onde eu vou contar pra vocês, um dia aqui em casa eu coloquei uma água pra ferver, a água derrubou, caiu e apagou a chama do fogão. E tinha uma vela acesa que a minha mãe acende em cima do exaustor da cozinha, a vela pro anjo da guarda. E eu tava no meu quarto fazendo as coisas e aí de repente veio um pensamento. Vai pra cozinha. Eu falei, não, eu tenho que fazer umas coisas aqui. Vai pra cozinha. E eu fui. E aí eu vi que tava tudo, a chama tava apagada e tudo cheirando a gás. Talvez se eu demorasse um pouco mais, aquela chama da vela pudesse causar uma explosão, um incêndio em casa.
Então, o divino se manifesta de inúmeras formas na nossa vida, tirando a gente de enrascada, protegendo, guiando. Fala com aquela pessoa, percebe, traz a consciência de que isso é a sabedoria divina guiando o seu caminho. Então, se você é capaz de reconhecer pelo menos uma vez em que você sentiu esse amparo e esse suporte do divino, não faz mais sentido nutrir essa raiva. Não faz mais sentido nutrir esse voto, essa ideia de que Deus não existe, ou de que Deus não se importa com você. Respira fundo, diz um sim. Se você detecta que sente essa raiva ou sentiu em algum momento um animalzinho que se perdeu, ou uma pessoa que faleceu e você tinha orado tanto para ela ficar, ou aquela prova que você queria ter passado, o emprego que você gostaria de ter sido chamado e não foi. Entende que nada disso tem a ver com Deus, e sim com as escolhas inconscientes que cada um fez aqui. Lembra que a lei que não pode, uma das leis que não pode, não é rompida jamais por nenhum ser espiritual que nos ampara, é a do livre-arbítrio. Nem mesmo Deus rompe com essa lei. Então, respira fundo e solta essa raiva, e solta tudo que possa estar preso, represado aí. E é isso, pessoal. Acho que agora sim, falei de tudo. Espero que faça sentido para vocês. Esse trabalho tá sendo muito bonito, tá sendo muito engrandecedor para mim em diversos níveis, porque eu também tenho me trabalhado, tenho tido consciência de muita coisa enquanto eu faço o trabalho, as ativações, os envios de energia para vocês, e sou muito grata. Um beijo e até já já.